Desde que o primeiro parque de diversões fechado abriu suas portas em Coney Island, em 1895, esses espaços se transformaram em destinos icônicos para o entretenimento ao redor do mundo. Hoje, existem cerca de 1000 parques temáticos espalhados pelo planeta, atraindo milhões de visitantes em busca de diversão e adrenalina. No entanto, nem todos compartilham do mesmo destino de sucesso. Muitos desses locais enfrentaram o abandono e a decadência, seja por conta de falhas no planejamento, conceitos que não cativaram o público ou até mesmo tragédias relacionadas à segurança. Quando fecham, esses parques muitas vezes são deixados para trás, com suas estruturas lentamente engolidas pelo tempo, transformando o sonho de seus idealizadores em cenários desoladores e assustadores. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos parques de diversões abandonados mais aterrorizantes do mundo. Lugares onde o silêncio e o abandono contam histórias de glória passada, enquanto os brinquedos enferrujados e os corredores vazios criam uma atmosfera que mistura mistério e melancolia. Prepare-se para uma viagem sombria por esses cenários que mais parecem ter saído de um filme de terror. Nara Dreamland, Japão. Se o imponente castelo na entrada, a montanha artificial e a rua principal repleta de lojas e jogos de Nara Dreamland parecem estranhamente familiares, isso não é coincidência. Inaugurado em 1961, esse parque foi criado como a resposta japonesa à Disneyland da Califórnia. Localizado próximo à cidade de Nara, o parque foi um sucesso instantâneo, atraindo quase 2 milhões de visitantes por ano em seu auge. No entanto, o cenário começou a mudar drasticamente em 1983, quando a Disneyland de Tóquio abriu suas portas, trazendo consigo o brilho e o prestígio do nome Disney. Poucos anos depois, outras gigantes do entretenimento, como o Tokyo Disney Sea Universal Studios Japan, surgiram a menos de 50 km de distância. Com isso, a popularidade de Nara Dreamland despencou vertiginosamente. Em 2006, após 45 anos de funcionamento, o parque foi fechado de forma definitiva. Mesmo antes de suas portas se fecharem, o local já estava em declínio, com brinquedos enferrujados e o castelo icônico declarado um risco à segurança. Durante os 10 anos seguintes, antes de sua completa demolição, Nara Dreamland tornou-se uma espécie de terra de pesadelos. A natureza começou a reivindicar o espaço, com folhagens crescendo entre as pedras do pavimento e os trilhos dos brinquedos, enquanto os edifícios desmoronavam e a ferrugem consumia tudo ao redor. Esse cenário de abandono transformou o parque em um ponto de interesse para exploradores urbanos, que se aventuravam pelas ruínas em busca de adrenalina e nostalgia. No entanto, os riscos de acidentes nas estruturas em ruínas aumentaram a um ponto crítico, forçando as autoridades a demolir completamente o que restava. Apesar de ter desaparecido fisicamente, o legado sombrio de Nara Dreamland permanece como uma lembrança de um sonho que não resistiu ao tempo e à concorrência. Dinosaur World, Arkansas. Desde crianças, muitos de nós sonhamos com a ideia de visitar um verdadeiro Jurassic Park. Mas você sabia que um parque dedicado a dinossauros já existiu e, ironicamente, acabou se tornando uma espécie extinta? Inaugurado em 1967, em Beaver, Arkansas, o Dinosaur World foi, durante sua época, o maior parque temático de dinossauros do planeta. Com 65 acres de extensão, ele abrigava mais de 100 estátuas em tamanho real de dinossauros e outras criaturas pré-históricas, além de uma área reservada para seres míticos. Entre essas atrações, destacava-se a maior estátua de King Kong do mundo, com impressionantes 12 metros de altura, um verdadeiro marco da década de 1970. Apesar de sua grandiosidade inicial, o Dinosaur World enfrentou um problema significativo: faltavam atrações além das estátuas. Com exceção de alguns brinquedos menores, o parque carecia de experiências interativas que pudessem competir com os gigantes do entretenimento que surgiam ao longo das décadas seguintes. Na virada do milênio, ele foi considerado ultrapassado, e a quantidade de visitantes despencou. Visto como um dinossauro no mundo dos parques modernos, foi forçado a encerrar suas atividades em 2005. O que torna esse local ainda mais intrigante é o que aconteceu após o seu fechamento. As enormes estátuas de dinossauros foram abandonadas no local, e a natureza começou a reivindicar o espaço. Atualmente, as esculturas estão cercadas por vegetação selvagem, criando uma atmosfera de mistério e nostalgia. Para quem visita o local, é como se tivesse entrado em um mundo perdido, onde os dinossauros, mesmo imóveis e cobertos de musgo, continuam a contar sua história de glória e abandono. Ironicamente, o parque se tornou mais fascinante agora do que quando estava em funcionamento. Disney's River Country, Flórida. Quando se trata de parques de diversão, ninguém supera o legado da Disney. Com o maior e mais bem-sucedido império de parques temáticos do mundo,
é difícil imaginar que nem todas as ideias da empresa foram um sucesso duradouro. No entanto, isso aconteceu com o Disney's River Country, o primeiro parque aquático da Disney, inaugurado em junho de 1976, na Flórida. Localizado às margens do Bay Lake, o parque tinha um tema rústico inspirado no Velho Oeste, com atrações como 2 grandes piscinas, 5 emocionantes toboáguas e áreas dedicadas a brincadeiras infantis. Ele foi inovador e um sucesso instantâneo, pavimentando o caminho para a criação de outros parques aquáticos da Disney, como o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Apesar de sua popularidade inicial, o River Country começou a perder espaço com o tempo. Seus sucessores, muito mais modernos e grandiosos, fizeram o parque parecer ultrapassado. Além disso, o local enfrentou tragédias, como acidentes fatais, que contribuíram para sua queda. Em 2001, ao fim da temporada, o parque foi fechado e nunca mais reaberto. Desde então, as estruturas do parque permanecem intactas, mas em estado avançado de deterioração. Uma das piscinas maiores foi drenada, e uma cerca foi erguida ao redor do local para evitar invasões. Contudo, isso não impediu que exploradores urbanos se aventurassem por lá. Hoje, visitar o Disney's River Country é como entrar em um cenário pós-apocalíptico, toboáguas enferrujados, piscinas cheias de água estagnada e uma atmosfera de completo abandono. Apesar de sua condição atual, rumores indicam que a Disney eventualmente planeja revitalizar o local, talvez como uma extensão de outro parque temático ou até mesmo como um novo resort de luxo. Até lá, o River Country permanece como um lembrete sombrio de que, mesmo para Disney, nem todos os sonhos se tornam realidade. Boormer's Dania Beach. O Boormer's foi, em seu auge, uma das cadeias de parques de diversões mais populares dos Estados Unidos, com diversas unidades espalhadas principalmente pela Califórnia e Flórida. Hoje, apenas 7 parques permanecem em operação, uma sombra do que já foi essa franquia, que chegou a ter mais de 18 unidades. Um dos mais emblemáticos foi o Boormer's Dania Beach, localizado em Fort Lauderdale, que atraiu multidões com sua principal atração, a Hurricane. Essa montanha-russa de madeira, inaugurada em 2000, era a maior do estado, com impressionantes 30 metros de altura e 975 metros de extensão. Apesar de ser o destaque do parque, a Hurricane não era de propriedade direta do Boormer's e sim operada por uma empresa terceirizada. No entanto, logo ficou evidente por que montanhas russas de madeira não são comuns na Flórida. O clima úmido da região exigia manutenção constante e cara, tornando sua operação economicamente inviável. A montanha-russa foi fechada em 2011, marcando o início do fim para o parque. Nos anos seguintes, as demais atrações, como o minigolf e os fliperamas, também foram desativadas, e o parque encerrou oficialmente suas atividades em 2015. Abandonado, o local rapidamente caiu em ruínas. A vegetação começou a dominar o espaço, cobrindo as estruturas restantes e criando um cenário surreal que chamou a atenção de exploradores urbanos. Fotografias impressionantes mostram como árvores e arbustos cresceram ao redor das instalações, transformando o parque em uma paisagem quase pós-apocalíptica. Depois de anos de abandono, o Boormer's Dania Beach foi finalmente demolido, dando lugar a um shopping center. Mesmo assim, o parque permanece vivo na memória de quem teve a chance de experimentar suas atrações, e de quem testemunhou sua transformação em uma verdadeira terra fantasma. Dunlop em Crinkley Bottom, Inglaterra. Não é raro que parques temáticos sejam inspirados em franquias de entretenimento de sucesso, mas poucos foram tão peculiares quanto Crinkley Bottom, na Inglaterra. Baseado em um popular programa de sábado à noite dos anos 90, o parque tinha como mascote o excêntrico Sr. Blob, uma criatura rosa e manchada que era uma sensação nacional graças às suas palhaçadas cômicas. 3 parques dessa franquia foram abertos durante a década de 1990, sendo o maior deles localizado em Somerset, no terreno chamado Dunlop. No coração do parque, os visitantes podiam explorar uma recriação da casa do Sr. Blob, repleta de elementos coloridos e caricatos que capturavam o espírito do personagem. Porém, o interesse do público rapidamente despencou, e menos de um ano após sua inauguração, o financiamento foi cortado. Na tentativa de salvar o parque, todas as referências ao Sr. Blob foram removidas, mas isso não foi suficiente para impedir seu fechamento. A casa do personagem foi abandonada e esquecida, selada para impedir acessos. Nos anos 2000, exploradores urbanos redescobriram a casa em ruínas, agora um reflexo nostálgico dos anos 90. Com seu estado de abandono e atmosfera surreal, Dunlop tornou-se um local inusitado para festas clandestinas e raves ilegais. Elementos do local, como um banheiro de poliestireno, chegaram a ser retirados e expostos em galerias de arte. No entanto,
Preocupações crescentes com segurança e a falta de controle sobre os eventos forçaram o proprietário a demolir completamente o parque. Assim, o que restava de Dunlop Bean foi apagado para sempre, deixando apenas memórias e um lugar especial na cultura pop britânica como um exemplo de um sonho que se tornou um pesadelo. Yongma-land, Coreia do Sul. Inaugurado na década de 1980, o Yongma-land foi originalmente projetado como um parque de diversões familiar localizado perto de Seul, na Coreia do Sul. Repleto de ícones da cultura pop da época, o parque era um reflexo vibrante dos anos 80. No entanto, enquanto o mundo do entretenimento evoluía e parques temáticos maiores e mais modernos surgiam nas proximidades, Yongma-land ficou estagnado. A falta de desenvolvimento e histórias de assombrações fizeram com que o número de visitantes diminuísse drasticamente, levando ao fechamento oficial do parque em 2011. Diferentemente de outros parques abandonados, Yongma-land encontrou uma forma peculiar de sobreviver. Em vez de ser demolido ou vedado ao público, o local foi reaberto sob uma nova perspectiva, um destino para exploradores curiosos e entusiastas do macabro. Com uma entrada de cerca de $5, visitantes podem caminhar entre as ruínas e mergulhar na atmosfera assombrosa do parque. Entre as atrações abandonadas estão um brinquedo de polvo enferrujado, pilhas de carrinhos de bate-bate quebrados, uma montanha-russa de palhaços desativada e um navio viking deteriorado. Um dos destaques do parque é o icônico carrossel, cujas luzes podem ser acesas à noite por uma taxa adicional de $30, criando uma cena ao mesmo tempo mágica e arrepiante. Por sua atmosfera singular, Yongma-land tem sido frequentemente usado como cenário para videoclipes de K-pop e outras produções cinematográficas, com suas cores desbotadas e máquinas enferrujadas contribuindo para um visual nostálgico e assustador. Hoje, Yongma-land é o único parque de diversões abandonado do mundo que permanece aberto ao público, transformando sua decadência em uma atração única. Ele deixou de ser um parque familiar e se tornou um destino fascinante para aqueles que buscam misturar nostalgia, história e uma pitada de terror em suas aventuras. Ho Tui Tien, Vietnã. Inaugurado em 2004, o Parque Ho Tui Tien, localizado na cidade de Hue, no Vietnã, foi projetado para ser uma das grandes atrações turísticas da região. Seu ponto mais icônico era um gigantesco aquário em forma de dragão, com 3 andares, que se erguia majestosamente no centro do parque. A estrutura impressionante, com a cabeça do dragão emergindo de um lago artificial, atraía os visitantes por sua arquitetura única e prometia experiências mágicas dentro de suas instalações, onde peixes exóticos e outras espécies aquáticas eram exibidos. Apesar da ambição inicial, o parque nunca conseguiu atingir o sucesso esperado. Problemas financeiros e falta de interesse suficiente por parte dos turistas levaram ao abandono de Ho Tui Tien apenas alguns anos após sua abertura. As atrações foram deixadas à mercê do tempo, e a natureza rapidamente começou a reivindicar o espaço. Hoje, o parque é um local surreal, o dragão está coberto de musgo e ferrugem, os aquários estão secos ou quebrados, e as áreas de lazer agora estão rodeadas por vegetação densa. O abandono, no entanto, deu uma nova vida ao parque, tornando um destino popular para exploradores urbanos e turistas em busca de cenários incomuns e misteriosos. Fotografias do local mostram o dragão em ruínas como uma figura quase mística, com suas escamas desbotadas e um olhar fixo que parece observar quem se aproxima. Muitos visitantes relatam que a atmosfera no parque é ao mesmo tempo fascinante e arrepiante, especialmente durante o pôr do sol, quando as sombras do dragão caem sobre o lago. Embora tenha sido projetado para ser um parque familiar, Ho Tui Tien acabou se transformando em uma atração assombrosa e cheia de histórias. Ele agora é um símbolo de como grandes sonhos podem desmoronar, mas também de como a beleza pode emergir do abandono, deixando memórias inesquecíveis para quem se aventura por suas trilhas fantasmas. Dairy Park, Bélgica. Localizado em Morcel, Bélgica, o Dairy Park começou modestamente na década de 1950 como um playground simples, criado para entreter os filhos dos peregrinos que visitavam a igreja local. No entanto, sua popularidade cresceu rapidamente, levando a uma grande remodelação na década de 1970. Com a instalação de atrações como uma enorme ponte de macacos e diversos brinquedos aquáticos, o parque transformou-se em uma das principais atrações da região. No auge de sua fama, Dairy Park recebia mais de 1 milhão de visitantes anualmente, sendo um destino amado por famílias e turistas. Conforme os anos passaram, os gostos e expectativas do público mudaram, e o parque começou a enfrentar dificuldades. A falta de investimento na manutenção e modernização das atrações tornou-se evidente, e os brinquedos começaram a apresentar falhas perigosas. A tragédia que marcou o declínio final ocorreu em 2000, quando um menino perdeu o braço em um acidente em uma das atrações mais famosas, o Jet Nordic.
O incidente manchou irremediavelmente a reputação do parque, e ele foi fechado definitivamente 2 anos depois. Embora algumas das atrações maiores tenham sido removidas ao longo dos anos, muitas das estruturas menores foram deixadas ao abandono. O local agora está coberto por uma densa vegetação, tornando difícil imaginar que um dia foi um parque vibrante. Resquícios enferrujados, como grades de metal e prédios desmoronados, são as únicas pistas do que costumava existir ali. Dairy Park tornou-se um ponto popular para exploradores urbanos, atraindo curiosos que desejam desvendar seus segredos. Objetos remanescentes com influências religiosas dão ao local um ar ainda mais misterioso. Preocupadas com a segurança, as autoridades locais começaram a demolir as estruturas restantes, temendo o crescente número de invasões e possíveis acidentes. Atualmente, planos estão em andamento para transformar o terreno em uma trilha de caminhada, substituindo o parque esquecido por um espaço mais acessível e seguro. Assim, Dairy Park segue vivo na memória dos que o conheceram, como um símbolo de nostalgia e decadência. Wonderland, Pequim, China. O conceito por trás do Parque Wonderland, em Pequim, parecia promissor: construir o maior parque de diversões da Ásia, com mais de 120 acres de atrações, recriando o sucesso de outros parques ao redor do mundo. O projeto visava encantar com uma grande variedade de atrações, incluindo uma réplica de castelo, montanhas russas e diversas estruturas temáticas. No entanto, a realidade foi muito diferente, já que o parque encontrou obstáculos financeiros logo nas fases iniciais da construção. Em 1998, o progresso foi interrompido devido a irregularidades financeiras que afetaram o andamento do projeto, e as tentativas de recomeçar a construção em 2008 também falharam, resultando em dificuldades adicionais. Com isso, o sonho de terminar o parque nunca se concretizou. Apesar de seus problemas, Wonderland não desapareceu completamente. O que restou foi um local surreal, com a estrutura de um castelo inacabado e várias outras construções incompletas que, de maneira inesperada, atraíram curiosos e visitantes. Para muitos, o local se tornou uma espécie de ruína mágica, um lugar que dava espaço para a imaginação do que poderia ter sido, mas sem a magia real que o parque prometia. Os agricultores locais, que haviam sido forçados a vender suas terras para dar lugar ao projeto, começaram a recuperar o terreno e cultivar suas colheitas novamente, e logo pouco restou das grandiosas promessas do Wonderland. Era bizarro ver um parque de diversões incompleto, com estruturas imponentes, mas sem vida, no meio de um campo cultivado. A ideia de um mundo mágico, sem qualquer tipo de magia real, fez com que o local se tornasse ainda mais peculiar e sombrio. As autoridades, cansadas de lidar com o fracasso do projeto, começaram a demolir as estruturas remanescentes em 2013. Hoje, no lugar onde o castelo uma vez se erguia, agora há um shopping center, simbolizando o fim de um dos maiores projetos de parque de diversões falhos da história recente. Para mais histórias de parques abandonados e locais assustadores, explore nossa lista de reprodução e fique por dentro de todos os nossos vídeos mais intrigantes. Sente-se, relaxe e acompanhe os vídeos que trazem os maiores mistérios e lendas dos lugares esquecidos pelo mundo. Obrigado por assistir. Até a próxima!